pastora já está abençoada. Pai querido, Pai amado. Aleluia. Ah, Senhor da glória. Aleluia. Ah, Deus. O Senhor sabe que é uma grande responsabilidade a tua palavra. Aleluia. E o Senhor já preparou tudo para essa noite. Então o lar dela nas tuas mãos, a família dela, a igreja, tudo que é dela, os projetos, os sonhos, que o Senhor venha usar tua filha como o céu nunca usou antes. Oh Deus, Espírito Santo, vem sobre ela agora com a tua unção, com o teu poder. Impactar esta mulher. Agora, é voz do Senhor para a igreja. Aleluia. Toma ela nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ela, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada Nada impedir A unção de Deus sobre mim. Aleluia, glória a Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Tem crente aí? Vamos. E os convertidos? Aleluia, é isso aí. Hoje nós estamos no terceiro elo desse propósito, a campanha com o tema O Decreto. E eu tenho certeza, só de você estar presente, porque você decretou que hoje você estaria no culto, não é isso? E se você decretou isso na sua vida, é porque você tem fé que ao chegar aqui, você já teria um encontro com Jesus Cristo. Mas eu ainda tenho mais a dizer, que nós que servimos ao Senhor, Jesus não fica aqui dentro do templo construído por mãos de homem esperando por ninguém. Porque nós que servimos a Ele, nós que somos cristãos, nós carregamos a presença dEle. Então aonde você vai, aonde você chega, Jesus está contigo. Jesus está no ambiente. Glória a Deus. Esse tema já tem sido na minha vida um efeito extraordinário. Já tenho visto o Senhor mover algo na minha vida, que no dia certo eu vou compartilhar com a igreja, amém? Porque eu sei também que vocês vão testificar. Quero compartilhar com a igreja um versículo que o Senhor ministrou ao meu coração dentro desse tema. No Evangelho de Jesus Cristo, quem escreveu foi Lucas, no seu capítulo 23. E o versículo é o 43. Aleluia. E diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Amém. Vamos falar todo mundo junto? E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Jesus. Podeis assentar. Senhor, te apresenta esta igreja, aonde eu quero, Senhor, que a tua palavra seja ministrada aos corações, que todos nós estejamos aqui atentos a ouvir a tua palavra e que possamos a cada dia sermos praticantes em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, missionário, esse versículo para o tema da campanha, Jesus dizendo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Forte, né? E se for hoje esse decreto na sua vida, quem diria vir aqui? Porque às vezes nós vemos essas mensagens, achamos tão bonito. Às vezes nós cantamos aquele hino, quero ver Jesus. Mas
Mas quando você passa pelo vale da sombra da morte, você não quer morrer. E muitas vezes nós entendemos que estar com Jesus é muito melhor. Então o crente não teme a morte, porque morrer com Cristo é lucro, é vida. Irmãos, mas trazendo para o nosso entendimento, eu entendi, compreendi e aprendi que essa mensagem foi um decreto de Deus na vida daquele homem, naquele dia, naquele momento. O Senhor naquele momento decretou sobre a vida daquele malfeitor, daquele ladrão, que ele estaria no paraíso. O Senhor decretou na vida daquele homem a salvação de vida eterna. Independente do que ele viveu, independente do que ele fez, do que ele praticou. Por quê? Porque minutos antes do Senhor responder aquele homem primeiro também teve um decreto na sua vida. Por quê, pastora? Decreto, para o meu entendimento, aonde eu estudei, decreto ele traz para nós determinação, decisão, posicionamento, escolha. Então, minutos antes de Jesus responder para aquele homem que ele estaria com ele no paraíso, aquele homem havia decretado na vida dele uma mudança de sentimento, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, porque ele disse antes: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então aquele homem, ele decidiu se arrepender dos pecados. Ele entendeu que Jesus Cristo era o Deus Todo-Poderoso para salvar, para libertar, para transformar a vida dele. Ele compreendeu que Jesus era o único, o caminho, a verdade e a vida. Então, mediante a decisão daquele homem, foi dado-lhe um decreto de salvação. Então, para os nossos dias de hoje, você hoje tem autonomia, você tem hoje autoridade, você tem hoje o poder para determinar o decreto de Deus na tua vida. Glória a Deus. Nós entendemos que antes mesmo de chegar na morte de Cristo para salvar e libertar aquele homem na cruz, outros decretos já vinham acontecendo desde o início, desde o princípio de todas as coisas. Eu entendo que quando Jesus formou a terra e trouxe vida, ele disse: haja. Esse foi o decreto da existência. E eu entendo que no jardim do Éden houve dois decretos, aonde eu aprendi que nós devemos ficar despertos, ficarmos atentos aos decretos que existem por aí. E muitas das vezes nós somos responsáveis pelos decretos que nós damos legalidade na nossa vida. Quando Jesus formou o homem no jardim do Éden, ele disse para o homem: de tudo que há aqui, de todos os frutos que há no jardim, podereis comer. Mas aí tem outro decreto. Porém, da árvore do conhecimento, não. Alguém tem Bíblia? O que Jesus disse? Não coma. Foi um decreto dado por Deus na vida de Adão e Eva. Daquela árvore não coma do fruto, porque ainda Deus instruiu dentro do seu decreto. Porque no dia em que vós comeis daquele fruto, morrereis. Foi um decreto. Mas nós entendemos que há decretos de Deus, há decretos do homem e há decreto de Satanás. O nosso adversário também tem decretos.
Logo mais, a gente vai vendo a história de Adão e Eva naquele jardim. E no belo dia, Eva estava conversando com a serpente. E no meio daquela conversa, além de escutar a voz da serpente, ela foi dando ouvidos a tudo que ela estava ouvindo. Cuidado. Cuidado a quem você tem dado os seus ouvidos. Cuidado a quem você tem dado crédito. Porque até então era uma simples conversa. Eva tinha o poder de ouvir e não ouvir. Porém, ela deu ouvidos. E desde o momento que ela deu ouvidos à voz da serpente, ali se tornou um decreto na vida de Eva. Porque a serpente usou a palavra de Deus com um sentido invertido para convencer Eva de que ela estava errada ao ouvir o decreto de Deus. E disse: que isso? Não é nada disso. Ele só não quer que você coma do fruto. Olha, porque no dia que você comer, você será como ele. Você terá o mesmo conhecimento. E aqui eu entendo que aquele decreto foi dado à vida de Eva. Ela tomou posse daquilo. Cuidado com o que você tem tomado posse na sua vida. Quando ela tomou posse, ela acabou transferindo aquele decreto. E eu entendo que muitas das vezes certos decretos na nossa vida que acontece através das nossas escolhas, através das nossas decisões, acaba atingindo pessoas com quem você convive, acaba atingindo famílias, ou até mesmo nós que somos famílias, ministério, igreja, acaba atingindo a igreja. De repente, por uma escolha, por uma decisão, por uma atitude que você teve, você traz um decreto onde você envolve pessoas. E ela acabou trazendo esse decreto aonde ela atingiu Adão, o seu companheiro, o homem que convivia com ela, que vivia com ela. E no momento em que Adão come do fruto, o decreto do pecado, o decreto da morte veio de geração a geração. Igreja, desperte com o que você fala, desperte com as suas atitudes, desperte com o que você faz, porque você é responsável pela sua família, você é responsável pelo seu lar, você é responsável pelo seu ministério, você é responsável pela sua igreja. Porque se ela tivesse dado crédito só ao decreto de Deus, ela e Adão teriam o poder de trazer para toda a nova geração a vida eterna, aonde não há dor, aonde não há sofrimento, aonde não há morte. Mas por uma escolha errada, o decreto foi diferente, e por isso a humanidade se encontrou no pecado, e o salário do pecado é a morte. E nós entendemos que o decreto do Senhor, eu lendo mais a Bíblia, quando sai ali da história de Adão e Eva, vem o decreto de Deus sobre Abel e Caim. Quando o Senhor decretou que havia agradado da oferta de Abel e rejeitado a oferta de Caim. E nós vamos entender que quando o Senhor rejeitou a oferta de Caim, dando-lhe um decreto que ele seria um fugitivo por toda a terra. Mas quando eu li mais profundo essa mensagem, eu me alegrei. Porque o Senhor, mesmo sabendo ali do pecado de Caim, do erro de Caim, por ter matado o seu irmão, o Senhor decreta uma marca na vida de Caim.
decreto na nossa vida, que muitas das vezes o homem quer tirar, o homem quer matar, o homem quer destruir, mas quando Deus determinou o decreto na sua vida, querido, aonde você for, por onde você estiver, nada vai tirar o decreto de Deus da sua vida. Caim tinha uma marca que o protegia. Eu entendo que era uma misericórdia de Deus, porque Deus tinha outro propósito, de uma forma diferente da nossa, para uma vingança para a vida dele. E muitas vezes nós questionamos quando a gente vê pessoas fazendo maldade, pessoas ingratas, pessoas covardes, pessoas ruins. E às vezes nós nos consideramos tão bons, mas nós pecamos quando a gente diz: nossa, por que não acontece nada de ruim com essa pessoa? Essa pessoa é tão má, faz tanta maldade. Mas é porque ele tem o decreto de Deus. Aleluia. É porque nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor. Então o maior decreto que nós podemos ter na nossa vida é a misericórdia de Deus. Então quando muitas vezes nós julgamos o outro pelo erro, pelo pecado, pela iniquidade, pela maldade, ei, Deus está julgando diferente, dizendo: ei, aquele ali é uma alma. Aquele ali é digno da minha misericórdia, porque foi eu que criei, foi eu que formei, é a minha imagem e semelhança. Eu tenho um projeto de salvação para aquele homem, para aquela mulher, para aquela família. Por mais que muitas das vezes já se encontram excluídos da sociedade, abandonado, esquecido, mas o Senhor não esquece do decreto que Ele fez na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu me deparo mais ainda à frente, o Senhor me leva também no decreto. Aleluia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu amo meu Jesus, porque a gente aprende todos os dias com a palavra do Senhor. O decreto que também você tem o poder de abençoar a sua geração, a sua semente, desde o momento que você decreta ser um homem, uma mulher obediente à voz do Senhor. Desde o momento que você se posiciona em fazer a vontade de Deus, independente de tudo. Abraão, o homem, o pai da fé, quando ele ouviu a voz do Senhor, aonde o Senhor exigiu e mandou que ele saísse do meio da parentela dele, e disse que ele havia sobre ele um grande decreto, que é abençoar ele em toda a sua descendência. Abraão não pensou duas vezes para obedecer a voz de Deus. Ele se levantou, pegou as suas tentas e saiu para um lugar estrangeiro, um lugar desconhecido, mas foi no rumo, na direção de Deus. E muitas das vezes nós tememos a voz do Senhor e procuramos ouvir a voz do homem, achando que o homem tem bom direcionamento, achando que o homem tem uma boa direção para nós. E muitas vezes o Senhor Jesus está falando com você em particular e você não consegue ouvir. Às vezes Ele está te dando uma direção, um caminho para você percorrer, porque Ele tem uma bênção para você e você está com medo, porque você está ouvindo outros conselhos, outras vozes. Mas Abraão não. Abraão, ele se posicionou e pela fé ele foi em direção à voz do Senhor. E nós vamos entender que ali em Gênesis 12, o Senhor abençoa Abraão e diz: toda a família da terra será abençoada. Então nós vamos entender, enquanto Eva e Adão, no seu impulso, porque muitas vezes nós decretamos algo na nossa vida por impulso, por curiosidade, por empolgação, por emoção. Eva foi uma pessoa empolgada, porque ao invés de querer obedecer a voz de Deus, ela quis ter a curiosidade de ter conhecimento. E ela acabou tomando uma atitude errada, porque é assim. Vocês já perceberam que pessoas, dentro da igreja, eu quero trazer esse conhecimento, já percebeu que a maioria das vezes, aquelas pessoas que nunca mudam
achou que a voz da serpente seria mais importante que o tal do conhecimento. E esse tal de achismo, eu acho, eu sei, isso é perigoso. Porque você nunca consegue mudar de vida, porque você entende que você sabe tudo, então você não dá liberdade para conhecer a verdadeira sabedoria que é a palavra de Deus. Então Eva, ao invés de querer obedecer a voz do Senhor, ela procurou ter conhecimento, um conhecimento falso. Então sai da zona do achismo, para de achar que você sabe tudo, para de achar que você entende tudo, porque eu entendo, porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia a Deus. Então a verdadeira sabedoria é Deus. Procura todos os dias aprender mais de Deus. Todos nós sempre seremos aprendizes de Jesus. Todos os dias estamos aprendendo com Cristo. Então, enquanto Eva e Adão trouxe o pecado, trouxe a maldição, trouxe a morte para a humanidade, nós vamos entender que um simples homem, trabalhador, mas fiel e obediente ao Senhor, trouxe bênção para a sua geração. Um simples ato que Abraão teve, ele conseguiu abençoar toda a nação que está se estendendo até nós nos dias de hoje. E muitas das vezes nós perdemos em entender que eu e você somos pessoas porteiros das nossas vidas. Nós somos os guardiões da nossa família, da nossa casa. Então tudo que você decreta é o que você hoje está sendo responsável para viver. Eu fiz algumas anotações aqui, mas o Senhor está me levando em outra direção. Mas eu quero lembrar também de uma passagem muito interessante, que é do rei Davi. O decreto na vida do rei Davi. Nós sabemos que Davi é um homem de uma história linda. Nós somos admiradores da vida dele. Nós entendemos que ele é um homem segundo o coração de Deus. Sabemos que ele teve o perdão de seus atos pecaminosos, mas houve um decreto na vida dele, aonde o Senhor chegou e disse: da sua casa não sairá a espada. Da sua casa não tirarei a espada. Eu aprendo que muitas das vezes nós ficamos no mundo acomodados, achando assim: eu sou alcançado pela graça. Não tem problema não, vou continuar assim mesmo, vou fazer desse jeito mesmo, porque o Senhor tem misericórdia de mim. Mas muitas vezes nós esquecemos o peso do decreto do Senhor. Muitas vezes nós esquecemos que as nossas escolhas nos levam ao Senhor reagir em nossas vidas. São as nossas ações que fazem o céu reagir. Davi, ele teve o perdão, mas o Senhor também decretou que da casa dele não sairia a espada. E a gente vai entender a história de Davi. E eu entendo também que na vida de Davi o Senhor teve um outro decreto. Aleluia. E esse decreto também chega nos nossos dias de hoje, que no seu trono não faltaria o sucessor, a sua descendência. E eu entendo que Jesus, ele é descendente de Davi, e ele é o rei dos reis. Ele está no trono, governando o mundo, governando o universo, governando minha vida, governando a sua vida. Então é um decreto também que o Senhor fez lá no passado, mas que estende hoje no nosso presente. Aleluia. O Senhor também me levou na história de Jó. Glória a Deus. O decreto que o Senhor fez na vida de Jó. Ei,
Quem está preparado hoje para levar, para receber de Deus um decreto tipo que Deus fez na vida de Jó? Vocês têm coragem? Vocês têm coragem de levantar a mão? Não, eu tenho coragem. Gente, eu fiquei admirada com o decreto de Deus na vida de Jó, presbítero Daniel. Porque o Senhor disse a Satanás: eu entrego ele nas tuas mãos. Entregou Jó nas mãos de Satanás. Sabe por quê, Jackson? Porque Deus conhecia Jó. E ele sabia que Jó não pecaria contra ele. Que Jó seria fiel a ele, independente de tudo. Mas o Senhor fez um decreto, Pamela: ei, Satanás, toque tudo, mas na vida dele você não vai tocar. Glória a Deus. De repente você hoje está vivendo situação que de repente você está se comparando a Jó, porque você está sofrendo muito, está chorando muito, está doendo muito, está machucando muito. Aí de repente você acha que às vezes é um castigo de Deus, mas não. Quem sabe é Deus aprovando e provando você diante dele, para mostrar para o seu adversário, para mostrar para os seus inimigos que você serve um Deus, que você não erra, que você não falha contra ele por nada neste mundo. Porque tudo que aconteceu na vida de Jó foi um decreto permitido por Deus para envergonhar Satanás. O sofrimento de Jó foi para envergonhar Satanás. Então, se você hoje está passando por alguma situação triste, por algum sofrimento, tome posse dele, que seja uma vitória. Tudo que eu estou vivendo é para envergonhar meus inimigos. Tudo que eu estou vivendo é para envergonhar o inferno. Porque foi o posicionamento de Jó que fez que Satanás fosse envergonhado. Ele se permaneceu fiel até onde o Senhor veio e decretou tudo em dobro de volta para a vida dele. E eu aprendi também no Antigo Testamento o rei Ezequias, um rei jovem que se encontrava doente, e de repente, no seu leito, ele lamentando, reclamando, chorando, entristecido, chega ali o profeta Isaías. Igreja, eu tenho certeza que essa mensagem é para mim e para você. Desperta. Aleluia. Desperta. Rei Ezequias estava ali, se entregando à dor, se entregando a lamentações. Isaías chega até ele e diz: ei, aí homem, se vira, se movimenta. Eu não quero saber do seu sofrimento, eu não quero saber da sua dor. Só vim aqui para cumprir uma missão que é: o Senhor manda te dizer, põe ordem na tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E muitas das vezes nós deixamos a nossa casa virar uma bagunça. Porque muitas das vezes nós focamos só em uma situação. Às vezes, igual a pastora testificou aqui, ela estava tão preocupada, colocou tanta preocupação na cabeça dela, que ela começou a sentir dores. Ela começou a ficar aflita, ao ponto de ir procurar o médico mesmo, fazer exame para tirar a dúvida dela. Obrigada pelo testemunho, pastor. E muitas vezes nós somos assim. Nós deixamos de olhar, de vigiar, de ficarmos atentos com as coisas de Deus, com a nossa casa, com a nossa família, porque muitas vezes nós focamos em uma coisa só. Fechamos os olhos, deixamos tudo virar uma bagunça. Às vezes, de repente, é uma depressão, você se entrega tanto a ela, que você deixa seu casamento se perder, seus filhos se perder,
ficou para orar com Ezequias. Isaías não ficou para ajudar Ezequias. Sabe o que eu entendo? Muitas vezes para despertar você desse sono, dessa preguiça, o Senhor te deixa sozinho com uma palavra dura, com um decreto severo, com um decreto doloroso. Sabe por quê? Porque Ele está chamando a sua atenção. Ei, acorda! Acorda, você tem muito o que fazer ainda. Você tem muito o que viver ainda. Acorda, sai dessa. Eu sou a vida. Não se entrega, não desanima, não desista. Mas para isso, muitas vezes, você tem que levar um sacode de Deus. Porque nós estamos acostumados a viver só nas promessas que Jesus é a vida, que Jesus é a bênção, que Jesus é a vitória. Mas quando Ele chega com uma correção, com uma palavra dura, aí você se assusta. E quando você se assusta, você se movimenta. Você esquece da dor, você esquece do sofrimento, você fica com medo de perder. Aí na hora você levanta. E naquele momento que Isaías foi embora, Ezequias virou o rosto e deparou com a parede. Era tudo que ele tinha, a parede. E muitas vezes o Senhor te deixa sozinho, te deixa sem ajuda mesmo, sem ninguém mesmo, sem amigo mesmo, para você entender que você é dependente dEle, que você necessita dEle, que o socorro vem dEle, que a provisão vem dEle, que a ajuda vem dEle, que a salvação vem dEle. Isso é para você parar de confiar no homem, esperar das pessoas. Ezequias se deparou com a parede, e quando ele deparou com a parede, ele lembrou: ei, eu sirvo um Deus que tudo pode. Quando ele deparou com a parede, Paulo, ele entendeu: eu sou um homem de Deus. Eu tenho orações depositadas. Eu sirvo a Deus, eu fiz tudo certo. Mas muitas vezes você vai morrer espiritualmente porque você se acomoda, você se apega no amuleto de desgraça, de maldição, e não quer sair daquele. Sua vida vai piorando, sua vida espiritual vai acabando, sua fé vai acabando, porque você se apegou numa situação duvidosa, numa situação que está longe de Deus. Mas quando ele virou para a parede, ele disse: o meu Deus vive, é nele que eu posso confiar. Não tem ninguém aqui por mim, o profeta foi embora. Muitas vezes você critica porque alguém não está fazendo campanha com você. Muitas vezes você reclama porque alguém não orou, não te telefonou, não cuidou de você, não passou com você naquela prova. Mas foi permissão de Deus. Tem cantar a cheia. Glória! É Aleluia! o decreto de Deus na sua vida para entender que você é capaz, que você tudo pode naquele que tem o poder no céu e na terra e debaixo da terra. E quando ele chorou, e quando ele lembrou, e quando ele orou, ei, o mesmo Deus que usou Isaías para decretar morte, o Senhor fez Isaías voltar e decretar vida. Aleluia! A filosofia de Jesus é diferente da nossa. A psicologia de Jesus é diferente da nossa. A matemática de Jesus, o cálculo é diferente. Para Jesus trazer vida, algo tem que morrer. Muitas vezes aonde foi decretado morte é vida no reino de Deus. Quando Ezequias escutou a palavra morte, ele entendeu: estou vivo. Aleluia! Quando ele escutou a palavra morte, ele entendeu: ei, o que eu estou fazendo? E aí? E aí, você está sujeito a ouvir o decreto severo de Deus para você se movimentar, para você se posicionar? Você está esperando o quê? O Senhor chegar até você com a palavra dura, com uma situação dolorosa, para você vir para o meio aonde Ele quer, aonde Ele quer te usar. E aí, quando Isaías voltou, Flávia, que linda essa história. Isaías, mais uma vez sendo usado por Deus, Joana, ele disse: ei, voltei. Aleluia! Às vezes você vai ter que
o Senhor te acrescenta a partir de hoje mais 15 anos de vida. Aleluia. E aí, meu irmão, quando há um ambiente de arrependimento, onde há um ambiente de humilhação, de humildade, de um coração contrito a Deus, tudo é diferente, Genilson, tudo. Porque aí já mudou a situação, irmã Eliette. O profeta que havia virado as costas e ido embora, ficou. Quando houve ali um ambiente de adoração, porque Ezequias, ele teve cuidados, ele provê amigos de verdade, porque até então não tinha nem cura, mas uma pasta de figo que havia na beirada da cama se tornou um remédio. Aleluia. Quando você coloca Deus no negócio, o decreto é diferente. E naquele momento, aquela pasta de figo se tornou remédio e curou as feridas do rei Ezequias. E ele viveu, ele foi curado. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu aprendi também o decreto na vida de Moisés. Moisés recebeu o decreto de Deus, onde o Senhor disse: Você vai libertar o povo hebreu, o povo de Israel. Cumpriu? Moisés atendeu a voz do Senhor. Ele fez a obra. E foi. Saiu da escravidão. Seguiu o destino. Seguiu o caminho ao rumo da terra prometida. Lá na frente, Moisés recebe mais um decreto. Por causa daquele povo, um povo rebelde, um povo teimoso, quem conhece a história, um povo que hoje estava servindo a Deus e amanhã não estava, um Deus que hoje adorava, mas amanhã estava murmurando. E por causa desse povo, Moisés já cansado ali, aquele povo, provocando a ira em Moisés. O Senhor vem e decreta: Moisés, vem cá, vou te mostrar aqui, vem cá. O Senhor mostra para Moisés a terra prometida. E ele diz: Moisés, você vai ver a terra, você está vendo a terra, mas você não vai entrar por ela. Tudo por causa de um ato de Moisés. Um momento de ira. Cuidado, igreja. Cuidado, não perca a sua bênção, não perca as promessas do Senhor por um minuto de ira. Não perca as bênçãos do Senhor com umas palavras. Não perca as promessas do Senhor por um minuto de raiva, de ódio, de vingança. Moisés, por um simples ato, com raiva, bateu na rocha, saiu água, mas o Senhor decretou: não pisarás na terra. E eu entendo que o decreto do Senhor para libertar o povo não mudou. Continuou. Aleluia. E eu quero falar para alguém aqui hoje. Se o Senhor te colocou na vida de alguém para libertar alguém, ei, não desista. Não murmura, não fica com raiva, não fica irado se ainda você não viu o resultado. Porque o que o Senhor decretou, Ele vai fazer. Porque o Senhor tinha um decreto de libertação para aquele povo. Mesmo que Moisés não entrou na terra prometida com eles, mas o Senhor levantou Josué para
vezes Deus te manda aí em certos lugares acompanhar certas famílias, você fala, eu não vou. Aleluia. E se eu não for, tenho certeza, nada vai mudar, porque tem que ser eu. Ei, para com isso. O único substituível nessa terra é Jesus Cristo, querido. Você não muda o decreto de Deus. Então a obra que o Senhor determinou para você fazer, você faça, enquanto é tempo. Tem almas esperando pelo milagre do Senhor através da sua vida. Receba isso como um privilégio. Deixa um legado histórico da sua obra feita aqui na terra por Jesus Cristo, que é onde as pessoas vão lembrar de você e falar, aquela obra maravilhosa de Deus foi feita através daquela mulher de Deus, através daquele homem de Deus, independente de tudo. Porque aqui o decreto de Moisés para o povo era libertar o povo, independente se o povo estava aceitando ou não, independente se o povo estava murmurando ou não, independente se o povo estava achando bom ou não, ele simplesmente deveria libertar o povo e pronto. Se você está insistindo com uma pessoa e essa pessoa está zombando de você, está te criticando, ei, querido, entrega para Deus, porque a vingança vem do Senhor. Faça a sua parte. Não desista do seu ministério. Não desista da obra que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não desista da sua família. Não desista dos seus projetos. Não desista dos teus sonhos. Porque o decreto de Deus é para marcar a sua história, para você ser inesquecível na terra, como esses homens de Deus foram inesquecíveis. Glória a Deus. E essa noite de campanha é uma noite onde nós estamos aqui decretando Deus na nossa vida. Glória a Deus. Porque independente de tudo, irmãos, o maior decreto que nós devemos tomar posse da nossa vida é o decreto de salvação. Glória a Deus. Porque nós entendemos que hoje nós vivemos em contagem regressiva. Os dias são maus. Nós entendemos que cada dia que passa, mais perto está a volta de Jesus. Glória a Deus. E que a partir de hoje, você tem o poder e a autoridade para repreender o decreto de Satanás na sua vida. Se porventura você ouviu um decreto dizendo você não vai dar certo, rejeita, repreende hoje. Se você porventura ouviu um decreto dizendo você não vai conseguir, rejeita e repreende hoje. Porque eu tenho certeza que o meu Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo, está dizendo: eu te abençoo. Você é mais que vencedor. Glória a Deus. Aleluia. E nós entendemos, irmãos, que o decreto do Senhor vai de Gênesis a Apocalipse. Mas o Senhor me trouxe até aqui nessa mensagem para te dizer que há um decreto glorioso que eu aprendi com Paulo. Aleluia. Aleluia. Paulo foi um grande homem de Deus. Um homem que ganhou almas para Jesus, que fez maravilhas. Um homem de grande conhecimento e sabedoria. Um homem que honrou o nome de Deus na terra depois da sua conversão. Ele era tão usado por Deus, aleluia, Glória a Deus. que ele compreendeu as permissões do Senhor na vida dele. E aprendendo com Paulo, eu quero dizer para a igreja: se porventura alguma situação aos seus olhos parece negativa, comece a olhar hoje para essa situação como algo para te aproximar mais de Deus. Não deixe nenhuma situação que você tenha, que você considera negativa, te afastar de Deus. Que mais que te traz mais para perto do Senhor. Glória a Deus. Porque nós vamos entender que o Senhor permitiu algo na vida de Paulo. Um espinho na carne. Só de falar a palavra espinho, você já sabe. Você sabe que não é uma coisa boa.
tirar o espinho da tua carne. Porque a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta, igreja. Não deixe essa dor te tirar da presença do Senhor. Não deixe essa dificuldade te afastar de Deus. Porque o espinho era na carne, mas não era na alma. Aleluia. A carne, irmãos, é pó, é cinza. O que prevalece é a nossa alma. Então cuida da sua alma. Não deixe os carrapichos, os espinhos desse mundo atingir a tua alma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Guarda o teu coração para não pecar contra Deus. As coisas deste mundo, Luana, não deixa atingir, não deixa atingir sua fé, o seu coração, a sua alma para com Deus. Porque o Senhor decretou na vida de Paulo: ei, a minha graça te basta. Isso quer dizer, igreja, que o Senhor estava garantindo: eu estou contigo. Você não está sozinho. Tu és meu. Eu te escolhi. Aleluia. A sua alma é minha. Porque nós entendemos que muitas das vezes, irmãos, quando você está aí se sentindo fraquinho, mas se você estiver ali dentro do propósito do Senhor, você é um grande homem, você é forte. Aleluia. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa ainda mais. Se põe de pé, igreja, aleluia, Aleluia. aleluia. E o decreto de Deus para chegar até nós foi que o Senhor olhou para a humanidade e viu todos esses acontecimentos e falou: basta, chega, Satanás. Você achou que reinou até aqui, mas agora eu envio o meu único filho, aleluia. Aleluia. O meu único filho eu envio à terra agora para salvar a humanidade. E naquele momento que o Senhor Deus decidiu enviar Jesus para a terra, foi um decreto para a nossa vida de salvação. Foi um decreto de salvação para mim e para você. E ele diz: tenham vida e vida com abundância. E vocês, dentro da obediência, têm o direito de comer o melhor dessa terra. Ai, declamo para baixo, mas e quando Jesus estava morrendo naquela cruz, aquele ladrão teve o privilégio de ser a primeira alma de entrar no reino com Jesus. Na morte de Cristo ele morreu, já salvando vida. E eu e você não somos diferentes daquele homem da cruz. Nós não somos diferentes daquele ladrão. Nós não somos diferentes daquele homem bom. Aleluia. Porque o que nos define diante de Deus é o nosso arrependimento. É o nosso coração arrependido. Não importa as nossas atitudes. Se até hoje você escolheu viver errando, hoje você tem a chance de viver acertando, consertando seus erros. Se até hoje você viveu uma vida sem esperança, hoje eu decreto esperança na sua vida. Hoje eu decreto vida. Hoje eu decreto prosperidade na sua vida. Se você viveu até hoje
Senhor.